Ok, pessoal, é, só dar mais um tempinho e ver se o pessoal vai entrar. E aí a gente já começa. Tem mais. Olha só, o conteúdo das aulas 3 e 4, né? O conteúdo da aula 3 ainda era sobre problemas de geometria plana e tal. Eu vi o material que a Val me mandou e tal. E então acho que ele está fazendo meio que uma revisão, ok? Para depois ir para a geometria espacial. Mas já na aula 4 ele já falou de diedro, que nós vamos ver hoje também. Ok? A gente fez os exercícios de uma atividade que o professor passou semana passada. Ficou faltando um, né? Que eu acho que seria uma boa a gente olhar para ele, ou seja, gastar um tempinho com ele ali. Porque tem uma situação ali que é o do hexágono inscrito regular. Ok? Só vamos lembrar uma coisa aqui, ó. O conceito de polígono regular. Já tem o gabarito? Legal. Me passa depois, tá, Val? Então, vamos lembrar o conceito aqui antes de polígono regular. Um polígono regular. Um polígono regular é um polígono que tem todos os seus lados congruentes. Lembra que a palavra congruente na geometria ela tem significado de mesma medida, né? Se duas coisas são congruentes na geometria, elas têm as mesmas medidas. Ângulos congruentes, polígonos congruentes, lados congruentes e assim por diante. Então, um polígono regular tem lados congruentes e ângulos internos congruentes. Ângulos internos congruentes. O quadrado é um polígono regular. O pentágono regular, ele existe, é um pentágono que tem todos os sete ângulos internos na mesma medida. Ele existe, é um hexágono que é o seguinte. Tá. Tem uma propriedade dos polígonos regulares que é a seguinte. Todo polígono tá? O que significa ser inscritível? Significa dizer o seguinte, que é possível construirmos
Putz, passeio sobre polígonos regulares, né? São polígonos que têm lados congruentes e ângulos internos congruentes. Estava falando também que todo polígono regular ele é inscritível. Inscritível. Ou seja, possível construir uma circunferência que passa por todos os vértices do polígono. O polígono regular, tá? E todo polígono regular é circunscritível. Todo polígono regular, vou dar exemplo depois, é circunscritível. Circunscritível. Ou seja, é possível construir uma circunferência interior do polígono que tangencia todos os seus lados. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque tem uma série de exercícios que você encontra que explora essas características, duas características dos polígonos regulares, tá ok? O último exercício da primeira lista que o professor passou, ele explora essa situação. Nós vamos ver daqui a pouco, tá ok? Mas, só para dar um exemplo aqui, ó. Quando a gente pensa no quadrado. Então, todo quadrado é inscritível. Certo? Ou seja, é possível construir uma circunferência que passa por todos os vértices do quadrado, tá ok? E todo quadrado é circunscritível. Ou seja, é possível construirmos uma circunferência que tangencia todos os lados do quadrado, tá ok? Então, por exemplo, tem exercício que fala assim, olha, calcule a área externa ao círculo e interna ao quadrado no quadrado que circunscreve uma circunferência, certo? Então, o que a gente tem que saber aqui? Qual é a relação entre as dimensões de um quadrado e a circunferência circunscrita e as dimensões do quadrado, né?
e o raio da circunferência inscrita. Tá? Por exemplo, aqui o diâmetro da circunferência é a diagonal do quadrado. Certo? Então aqui está o centro do quadrado e da circunferência. Seu centro, seu raio e seu raio também. Ok? Diga, Rogério. Bom, pessoal, deixa eu escrever aqui rapidinho. Só um minuto para resolver o problema do Rogério aqui. Eu vou abrir da circunferência que circunscreve o quadrado tem a ver com a diagonal do quadrado, ok? Então está aqui o raio, está aqui o raio, ou seja, lembra que o dobro do raio é o diâmetro, né? Tá certo? Então a diagonal do quadrado é o dobro do raio. Então assim, são coisas que podem aparecer, pessoal, e que em tese, assim, vocês já teriam que ter uma ideia. Mas a gente vai revendo esses conceitos durante as aulas, tá? Não se preocupem não. E é assim que eles forem aparecer, tá? Só lembrando, né, que se o quadrado tiver lado conhecido, L, né? Vamos supor, se é o lado quadrado, então a diagonal do quadrado sairia por Pitágoras tranquilamente. Por esse triângulo retângulo aqui, ok? Diagonal do quadrado, por Pitágoras você encontra que ela é L raiz de 2. L raiz de 2, ok? E, portanto, a relação do raio com a diagonal é que o raio é a diagonal sobre 2, né? Então a gente só está revendo alguns conceitos aqui, né? Diagonal sobre 2, ou seja, L raiz de 2 sobre 2.
Agora, para o quadrado que circunscreve a circunferência, então o raio é esse aqui, né? Esse é o raio. A gente pega o raio na perpendicular com o lado no ponto de tangência. Que está o centro da circunferência do quadrado. E esse é o raio. O raio vai ser metade do lado do quadrado, tá? O raio da circunferência inscrita vai ser L sobre 2. E daí você pode ter problemas que envolvam áreas, né? Como eu falei, tá? Alguma pergunta aqui, pessoal? Como eu falei, isso para rever conceito. Bom, isso aqui é o quadrado inscrito e circunscrito, tá? Vou escrever aqui, ó. Esse é o quadrado inscrito. E esse aqui é o quadrado circunscrito. Ok? Bom, que outra figura a gente pode encontrar inscrita e circunscrita? O triângulo equilátero é outra. Tá? O triângulo equilátero é outra figura. Bastante comum também. Então, imagine uma circunferência. Está aqui o triângulo equilátero inscrito, tá ok? De mesma medida, portanto, ele é um polígono regular. Qual é a relação do raio da circunferência que circunscreve o triângulo equilátero e o lado dele? Existe uma relação. Certo? Então, existe uma relação, na verdade, entre a altura do triângulo equilátero e o raio da circunferência. Ok? Está aqui o centro do triângulo e da circunferência. E esse é o raio da circunferência que circunscreve, né, o triângulo equilátero. Ok? Então, o que a gente sabe é o seguinte. Que o raio é 2/3 da altura do triângulo equilátero. Ok? E a altura de um triângulo equilátero, eu não estou mostrando porquê, mas ela é dada pelo lado do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Então, se você sabe a altura, você sabe o raio. Tá? Esse é o triângulo equilátero inscrito. Esse aqui é o triângulo equilátero inscrito.
equilátero inscrito. Inscrito porque os vértices dele, todos os vértices, pertencem à circunferência. Tem triângulo equilátero circunscrito? Tem sim. Tá? É o que eu vou desenhar agora. Ou seja, ele tem no seu interior uma circunferência. Então, na verdade, agora o que acontece é que os lados do triângulo equilátero, eles tangenciam, todos eles tangenciam a circunferência. Esse desenho é mais difícil de fazer, mas vamos lá. Muito bem, tá aí. Esse é o triângulo equilátero circunscrito, porque ele circunscreve a circunferência. Qual é a relação entre o raio da circunferência, que está inscrita no triângulo equilátero, e o lado dele? Na verdade, existe uma relação entre esse pequeno raio aqui e a altura do triângulo equilátero. Ok? Também. Esse raio aqui é uma fração também. Tá? E ele é 2/3 da altura. Então, esse raio, 2/3 não, desculpa, 1/3. Esse raio é 1/3 da altura. Um terço da altura. Ok? E por último, para a gente poder falar sobre o último exercício daquela lista que foi passada para vocês, é o hexágono inscrito e circunscrito, tá? Então, deixa eu só colocar aqui. Esse é o triângulo equilátero circunscrito. Pessoal, alguma pergunta aí? Estão entendendo aí essa história de estar inscrito e circunscrito? Então, estão me ouvindo aí, né? A terceira e última figura, o polígono regular, que costuma aparecer em problemas inscritos e circunscritos, é justamente o hexágono regular. Então, existe uma relação, então, entre o raio da circunferência, né, tanto a inscrita quanto a circunscrita,
e o hexágono. Então, imagine aqui circunferência. E aí o hexágono, pessoal, é aquele polígono de 6 lados, né? E o hexágono regular é o polígono de 6 lados, todos eles de mesma medida. E, consequentemente, todos os ângulos internos dele serão de mesma medida. Então, esse é o polígono, desculpe, o hexágono regular inscrito. Ok? Qual a relação entre o lado do hexágono regular e o raio? Eles são exatamente iguais. Então, se você tiver um hexágono regular de lado 5 inscrito em uma circunferência, o raio também será assim. Ou seja, se este for o lado do hexágono regular, então o raio da circunferência será igual ao lado. Lado do hexágono, né, pessoal? Então o raio é igual ao lado do hexágono regular. Tá? E se ao contrário, ou seja, se você tiver uma circunferência inscrita no hexágono, ou seja, o hexágono é circunscrito. Então vamos ver qual é a relação entre o raio e o lado. Bom, aqui nós temos o hexágono inscrito. Tá? Hexágono inscrito. Tá. Pensar agora no contrário, né? Vamos supor que a gente tem agora uma circunferência, e agora quem circunscreve a circunferência é o hexágono. Aí, pessoal, tem uma propriedade do hexágono regular que é a seguinte: todo hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, são coisas assim que estamos aqui relembrando. Só um minuto. Então, como vocês podem ver, não é tarefa fácil. Ok. Então a questão é: qual é a relação entre o raio da circunferência e o lado do hexágono? Como eu disse a vocês, todo hexágono pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, tá ok? Cujos lados são iguais ao do hexágono. 6 triângulos equiláteros. E o raio, pessoal, o raio ele é a altura desse triângulo equilátero.
Esse aqui é o raio. Tá? O raio é a altura. Então o raio aqui é a altura do triângulo equilátero. Tá joia? Bom, gente, alguma dúvida? Falem comigo aí. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Tá legal. Então vamos dar uma olhada no exercício. Ok? Qual exercício? Esse aqui, ó. Era o quinto exercício. Ele fala de um hexágono regular. Assim, na verdade, vou fazer uma crítica a esse enunciado, ok? Deixa eu colar o desenho aí. Então tá aqui. Ele fala assim: A, B, C, D, E, F é um hexágono regular inscrito na circunferência, cujo raio mede 6. Ele quer a área da figura churada. A churada é pintada, né, pessoal? Quando ele fala que tem o hexágono A, B, C, D, E, E, F, ele não desenhou o hexágono. Ele falou, ou ele quis dizer que os vértices desse hexágono que estaria inscrito na circunferência seriam os pontos A, B, C, D, E, F. Ok? E com isso ele quer essa área achurada. Bom, é o seguinte. A gente viu na aula da semana passada as principais fórmulas de áreas, né, pessoal? As principais. Então, quando você tem uma figura que não é nenhuma daquelas figuras que nós vimos e estudamos as fórmulas, você tem que tentar decompor a figura que o exercício está pedindo para você calcular a área em figuras conhecidas. Tá? Essa é a nossa missão. Tá? Tá? Bom, há algumas maneiras diferentes da gente calcular essa área. Por exemplo, a gente podia notar que temos um triângulo aqui, ó. Deixa eu mudar a cor. Temos um triângulo aqui, ó.
que é um triângulo equilátero. Então, parte da área que nós queremos é a área de um triângulo equilátero. Aliás, esse triângulo equilátero aqui está inscrito na circunferência. Nós sabemos o raio da circunferência. Existe uma relação entre o raio da circunferência e o lado do triângulo equilátero, ok? Tá? Bom, depois restam ainda 3 pequenos triângulos que formam a figura que nós queremos. E aí a gente pode calcular a área desses triângulos e somar na do triângulo equilátero. Isso é uma maneira, tá? Tentando baixar o gabarito aqui para ver o que ele sugeriu. Essa é uma maneira, mas não é a única. Tá? Bom, entre aspas, o complicado seria descobrir quanto mede o lado de cada um desses 3 triângulos menores aqui. Bom, não estou demonstrando isso, mas cada um desses lados do triângulo menor, ele é 1/3 da área do triângulo maior. E esse triângulo menor também é equilátero. Ok? Ele também é equilátero. Quer dizer, teríamos que demonstrar tudo isso, mas só um minuto, tá? Eu estou aqui. Quero ver a sugestão dele. Só um minuto, tá, pessoal? Vamos resolver, tá, pessoal? Temos que o triângulo ABC, AEC é equilátero. E está inscrito em uma circunferência de raio 6 centímetros. Ok? Nós vimos lá atrás que existe uma relação entre o lado do triângulo equilátero, na verdade a altura dele, né? E o raio da circunferência que circunscreve o triângulo equilátero. Aliás, eu vou até voltar lá. Vou copiar e vou colar junto aqui. Tá aqui, ó. Certo? Essa relação entre
o raio da circunferência e, no caso aqui, a altura do triângulo equilátero, tá? Então a gente sabe que, no caso aqui, 6 vai ser 2/3 de H, né? Que está a área, ou melhor, o raio. Esse aqui seria o raio. Tá? Esse seria o raio. Tá? Só que o raio é 2/3 da altura. Tudo bem. O raio... Então, o primeiro passo aí que nós vamos fazer é que o raio, que é 2/3 da altura, é igual a 6. Bom, então eu consigo achar a altura do triângulo, tá certo? Basta isolar H aqui. Então eu tenho que H vai ser igual a 3 vezes 6 sobre 2. E a gente simplifica, né? Por 2 dá 3, por 2 dá 1. Então a gente conclui que a altura do triângulo equilátero é igual a 9 centímetros. Tá. E daí? E daí que a gente, com a altura, consegue encontrar o lado do triângulo equilátero. Tudo que nós queremos é encontrar a área dele, tá? Então, com a altura, a gente sabe que a altura é o lado do triângulo equilátero. Raiz de 3 sobre 2. Tinha que saber? Tinha que saber. Tá? Ou ainda, que tudo isso é igual a 9. Então, eu vou isolar o L. O L vai ser igual a 2 vezes 9 dividido por raiz de 3, tá? Que dá 18 sobre raiz de 3. Então isso aqui dá 18 sobre raiz de 3, que a gente racionaliza. Multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, né? A gente multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. E conclui que a altura é 18 raiz de 3 sobre 3. E por sua vez a gente simplifica por 3 em cima por 3 embaixo. E a altura do triângulo equilátero, portanto, vai ser 6 raiz de 3. Tá, tudo isso para a gente conseguir calcular a altura do triângulo, perdão, a área do triângulo equilátero, ok? 6 raiz de 3 centímetros. Perdão, a altura não, o lado, tá, pessoal? Vamos corrigir aqui.
Eu já tinha a altura, tá? Estou corrigindo aqui. Ó. É o lado que eu encontrei do triângulo equilátero. É isso aí, Rogério. Valeu. É o lado. Legal. Tá, e agora, o que a gente faz? Bom, tem dois caminhos, pessoal. Você pode lembrar que a área de um triângulo qualquer, inclusive os equiláteros, é lado ou base vezes altura, né? Dividido por 2. Ou seja, a gente já consegue calcular a área do triângulo AEC. A gente já consegue calcular a área do triângulo AEC. Então, a área do triângulo AEC é L vezes H. L seria uma base vezes H sobre 2, tá certo? O L descobrimos que é 6 raiz de 3. O H nós temos que é 9 dividido por 2. E aí parte da área que nós queremos aparece aqui, né? 27 raiz de 3. 27 raiz de 3 centímetros quadrados. Centímetros quadrados. É a área do triângulo, né? Do triângulo AEC. Pessoal, ainda faltam os pequenos triângulos equiláteros que também devem ser somados a essa área que nós encontramos para a gente ter a área total. Deixa eu colar a figura aqui embaixo. Muito bem. Tem esses triângulos menores aqui, né? Esse triângulo aqui, ó. Esses triângulos são equiláteros também. Os triângulos pequenininhos aqui. A questão é, qual é o lado deles, né? Quanto mede o lado desses triângulos aqui? Então, só um minuto. Só um minuto, tá, pessoal? O que vai interessar para a gente agora é encontrar o lado desse triângulo pequeno, ok?
eu quero realçá-lo aqui da seguinte maneira, ó. Primeiro, então esse é o quarto passo. Quarto passo, tá ok? Primeiro vamos notar o seguinte. Se a gente ligar o ponto A ao ponto D, eu estou ligando dois vértices opostos do hexágono ABCDEF, ok? E note que isso é o diâmetro da circunferência, que aliás a gente sabe quanto vale, porque o raio é 6, tá certo? Então isso tudo aqui, ó, é 6, perdão, é 12, que é o dobro do raio, ok? Daqui até aqui é a altura do triângulo equilátero, que aliás a gente conhece também, tá? E daqui até aqui é a altura do triângulo das pontas aí, que interessam pra gente, tá? Esses triângulos menores. Então, esse cara aqui é 12, porque é o dobro do raio, né? Vou chamar esse ponto aqui embaixo de M, como a solução do seu exercício chamou. Então, de A até M é a altura do triângulo equilátero, que nós já calculamos. É 9. Bom, então o resto é 3, né, pessoal? Né? Isso aqui é 9. Então o resto é 3, para dar 12. Tá? Então esse triângulo pequenininho, ele é equilátero de altura 3. Tá? Muito bem. O que eu quero dizer para vocês é que quando a gente pega esse triângulo pequenininho aí, a altura dele é 3. Eu só preciso agora do lado dele. Tá? Só preciso do lado dele. Chama de X, tá, pessoal? Então isso aqui é um triângulo equilátero de base X e altura 3. Então o que a gente sabe, pessoal? A gente sabe que a altura, eu chamo essa altura aqui de, bom, ela já vale 3, então a gente sabe que x raiz de 3 sobre 2 é ao lado desse triângulo pequenininho x, tem que dar a altura que é 3, tá ok? Ou ainda, x sobre equilátero pequenininho aí. Vai ser 2 vezes 3 sobre raiz de 3, que é 6 sobre raiz de 3, que a gente racionaliza. Racionaliza multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, né, pessoal? Que nos dá um x igual a 6 raiz de 3 sobre 3.
que a gente simplifica, né? Conclusão, o x é 2 raiz de 3 centímetros. Tá legal. E agora? Agora a gente tem que calcular a área desse triângulo pequeno, multiplicar por 3 e somar na área do triângulo grande que nós encontramos. Então, isso aqui é para vocês terem uma ideia de que um problema de área ele pode ficar complicado, tá certo? Quer dizer, a gente aprende, né, a gente vê que as fórmulas de área são aquelas lá. A área do quadrado ela é quadrado, a área do retângulo é base vezes altura, tal. Mas aí, o problema ele pode complicar a nossa vida, tá? Então, eu vou chamar a área desse triângulo pequenininho chamar de A, tá? A área do triângulo pequenininho de A. Então, quem é A? E depois eu vou multiplicar por 3. Bom, A, como qualquer triângulo, é a base dele vezes a altura dele, que é 3, dividido por 2. Porque no caso a base é 2 raiz de 3 vezes 3 sobre 2. Ok? Então, a área A, que é a área do triângulo pequenininho, vai ser 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Ok? E vamos agora finalizar o exercício. Então, só lembrando que esse A é a área de um triângulo pequenininho. Eu vou pintar aqui na figura principal. Nós temos 3, né, pessoal? Esse aqui, ó. Esse aqui foi o que eu chamei de A. Já calculamos, inclusive. Vale 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Tá. Quinto e último passo do exercício é calcular a área total. Quinto e último exercício. Quinto e último passo é a área total. Quem é a área total? A área total é a área do triângulo AEC, que nós já calculamos, mais 3 triângulos de área Azinho. Azinho não, de área A, né? Azinho A. Ou seja, é 27 raiz de 3 mais 3 vezes 3 raiz de 3. Então, a área total é 27 mais 9. 27 raiz de 3 mais 9 raiz de 3. Dá 36 raiz de 3.
centímetros quadrados. Ele acabou o exercício. E eu gostaria de saber se vocês entenderam, se ficou alguma dúvida aí. Tudo bem aí, pessoal? Entenderam? Só reforçando o que eu falei, esses triângulos das pontas que sobraram aqui são triângulos equiláteros, ok? Pessoal, todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Vocês estão me ouvindo? Legal. Muito bem. Eu vou falar uma coisa aqui que é a seguinte agora. Também como uma revisão, tá ok? A área do círculo e suas partes. Tá? Bom, não vou entrar em detalhes tal, mas o círculo tem uma fórmula exclusiva para ele, né? Para cálculo de área, tá? E talvez você já tenha até visto aí durante o curso a demonstração dela, tá? Mas assim, no momento eu não estou preocupado com isso. Eu vou só relembrar qual é a fórmula da área do círculo. Bom, primeiro vamos lembrar que círculo e circunferência são coisas completamente distintas, ok? Um círculo é a região composta pelos pontos da fronteira aqui, que aliás formam a circunferência, mais os pontos do interior da fronteira, tá, pessoal? Porque caso contrário, se você considerar só a linha, primeiro que essa linha não tem área, ela teria comprimento. E segundo que se for só a linha, não é círculo, é circunferência. Certo? Opa, tá sem som, Ruth? E você constrói uma circunferência interna primeira com o mesmo centro que a primeira, então essa região verde aqui é chamada de coroa circular. Como é que a gente chega na área dela, né? Bom, a área dela, pessoal, depende do raio da circunferência maior, tá certo? E do raio da circunferência menor. Então você tem aqui o raio da grande e você tem aqui o raio da pequena.
E a área que você quer, que é a área verde aí da coroa circular, ela vai ser a diferença da área do círculo maior do círculo menor, tá ok? Essa é a área da coroa, ou seja, a área da coroa é igual a π, que multiplica r grande ao quadrado, menos π, que multiplica r pequeno ao quadrado. É o círculo maior menos o círculo menor. Obviamente, você pode colocar o π em evidência, né? E aí a área da coroa você vai encontrar nos livros como sendo π, que multiplica o raio grande ao quadrado, menos o raio pequeno ao quadrado, tá? Essa é a fórmula da área da coroa. Mas só se lembre que a área da coroa nada mais é do que a diferença das áreas do círculo grande e do círculo pequeno, tá? Perguntas aí, pessoal? Então essa é a área da coroa. Alguma parte do círculo também importante? Opa, tem uma chamada de setor circular. Importante. O que é o setor circular? O setor circular é uma região do círculo determinada por um ângulo central, pessoal. Vou lembrar que aqui é o ângulo central aí. Você pega um círculo, certo? Pegue o centro dele, vem aqui, por exemplo, construa um ângulo com vértice no centro do círculo, tá ok? Essa região aqui compreendida pelo ângulo, é chamada de setor circular, tá? E a área vai ser proporcional a esse ângulo. Como assim? Bom, é assim. Bom, qual é a área do círculo inteiro? O círculo inteiro, a área dele é πr quadrado, certo? Mas isso está para a volta inteira, que em graus é 360 graus. Bom, e a área do setor? A área do setor vai depender. Vai depender de quem? De alfa. Ok? É uma regra de 3, pessoal. Se a área do círculo inteiro, que é πr quadrado, está para 360, a área do setor está para alfa. Tá legal? E a última parte do círculo que interessa é uma parte chamada de segmento circular. O que seria um segmento circular? Um segmento circular é uma região determinada por uma corda. Ok? Então, dado um círculo, você vem aqui com uma corda. Corda, pessoal, é qualquer segmento com extremidades na linha da circunferência. A maior corda possível que você pode traçar é o diâmetro. Ou seja, é uma corda que passa pelo centro, tá?
Bom, tracei uma corda aqui. Essa corda B, ela determina dois segmentos circulares. O da direita e o da esquerda. Tá? Eu vou olhar para o da direita. Então, está aqui. Isso é um segmento circular. Como é que a gente calcula a área dele? Bom, a área desse segmento é a diferença de duas áreas. Primeiro a gente calcula a área do setor inteiro, setor, hein? E depois a gente desconta esse triângulo aqui. Triângulo Albert. Então, quem é a área do segmento? Quem é a área do segmento? A área do segmento vai ser a área do setor, que a gente calcula usando uma regra de 3, como a gente viu ali em cima. Menos a área do triângulo AOC. E aí, eu vou relembrar o seguinte. Na aula passada, eu comentei áreas de triângulo. E uma delas bastante importante, que é a seguinte. Existe uma fórmula para a área de triângulo, pessoal, que você usa um dos ângulos internos do triângulo, tá ok? Então, a observação que eu coloco aqui é que para casos como esse, onde você precisa calcular a área desse triângulo aí, com um ângulo alfa conhecido, então a área, no caso aqui do triângulo AOC, ela vai ser R vezes R, lado vezes lado, né? Vezes o seno do ângulo formado por esses dois lados, dividido por 2. Isso é uma fórmula de área de triângulo, quando você tem dois dos lados desse triângulo e o ângulo entre eles. Entre os lados que você tem, tá ok? Quer dizer, no nosso caso em particular, a área do triângulo AOC então vai ser R quadrado seno de alfa sobre 2. Ok? Bom, essas são as partes do círculo. Alguma dúvida, pessoal? Não? Certo. Tá. Então, só um minuto. Diedros, ela é rápida, entre aspas, tá ok? A gente pode abordar na próxima semana sem problema. E vamos ver o que eles vão dar. Então eu sugiro que a gente comece agora
os exercícios de apoio da semana 2. Passou batido aqui para mim, pessoal. Desculpe. Mas nada ficará para trás. Fiquem tranquilos. Então, ok. Tá. Então, o primeiro exercício fala assim, olha só. O retângulo abaixo de dimensões 10 centímetros e 6 centímetros está decomposto em quadrados. Pô, tá louco, pessoal. Eu não sei quem digita essas coisas aqui, mas o retângulo abaixo de dimensões 10 centímetros e 6 centímetros e está decomposto em quadrados. Esse cara tem que fazer um curso aí de matemática para... Ah, se esse professor me ouve. Mas, pô, puta enunciado esquisito, né? Esse E tá sobrando aqui e tal. Mas tudo bem. O retângulo abaixo de dimensões 10 centímetros e 6 centímetros. Esse E tá boiando aqui, não precisava dele. Está decomposto em quadrados. Qual é o valor da área do quadrado achurado? Muito bem. Vamos colar aí esse retângulo. Aí está ele. Bom, é tudo quadrado, né, pessoal? Então, vamos pensar um pouquinho. Nós queremos essa área aqui. Vou chamar essa área aqui que nós queremos de A. Queremos essa área aqui. Tá. São todos quadrados. Então, olha só. Esse quadradinho achurado, que eu estou chamando o lado dele de x, é congruente, ou seja, de mesma medida que esse quadrado branquinho do lado dele aqui. Porque, afinal de contas, todos esses quadriláteros, de acordo com o enunciado, são quadrados. Então, se eu digo que o lado desse quadrado achurado mede x, esse do lado dele está colado nele, pelo desenho, né? Então, também tem lado medindo x. Acontece que esse quadrado aqui maior deles tem lado 6, né, pessoal? Verifique isso. Ó. Isso aqui tem lado 6. Isso aqui é 6. Porque, afinal de contas, é um quadrado. Tá? Bom, se esse segmento aqui, que é o lado do retângulo, mede 10, e o lado desse quadrado aqui mede 6, é porque esse quadrado aqui tem um lado dele medindo 4, para dar 10. E por sua vez, como esses dois quadrados são exatamente iguais e os seus lados aqui, ó, somados dão 4, então nós vamos concluir que 2x é 4. Né? 2x é 4. Então 2x é 4. Então x é 2. E a gente quer essa área. E a área é x quadrado, né? Porque é o lado de um quadrado. É a área de um quadrado, quero dizer. Vocês entenderam o que eu fiz aqui?
Então a área 2 ao quadrado, que é 4 centímetros quadrados. Que seria a letra D. Pessoal, alguma dúvida? Esse é tranquilo, né, mano? Eu também acho. Tranquilo sim. Ok. Vamos ver o segundo. O segundo fala de um trapézio retângulo, pessoal. O que é um trapézio retângulo? Trapézio retângulo. Primeiro, o que é um trapézio, né? Trapézio é um quadrilátero que tem um par de lados paralelos. Ok? Isso é um trapézio. Segundo, o que é um trapézio retângulo? Um dos lados não paralelos é perpendicular aos lados paralelos. No caso aqui é o AD, né? Ele é perpendicular aos lados paralelos DE e AC, tá? Então ele fala em um trapézio retângulo, as bases medem 5, que é a base menor, 5, e a base maior mede 21. Tá. Sendo sua diagonal menor igual à base média, podemos afirmar que a sua área é... Então tá bom. Bom, cadê o de 21 aí, pessoal? De 21 é essa medida aqui. Já falo o que é a base média do trapézio, tá? Bom, o que ele diz que mede 21 é isso aqui, ó. Isso é 21. Tá. Olha o que ele falou. Sabendo que sua diagonal menor... Essa é a diagonal menor, tá vendo? Essa é a diagonal menor. Chamar de D. Ela é igual à base média do trapézio. Caramba, o que é base média, né? Já explico o que é base média. A base média de um trapézio é quando você toma os pontos médios dos lados não paralelos e une esses pontos médios. Trapézio. Eu já vou
entender. Então, o que seria uma base média? A base média é o seguinte, ó, isso é para qualquer trapézio, tá, pessoal? Base média do trapézio. Não é só do trapézio retângulo, não. A base média do trapézio é o segmento que você obtém ao tomar os pontos médios dos lados não paralelos. E você une os caras assim, tá? Então, se M, que é esse ponto aqui, e N são pontos médios, dos lados não paralelos, foi mal aí, pessoal. Aí. Então, se M e N são pontos médios, se M e N são pontos médios, vírgula, então MN, que é o segmento, né, é uma ou é a base média do trapézio. É assim que a gente constrói a base média. Como é que a gente calcula a base média? Ou seja, ela tem um valor, tá certo? Dá para calcular o comprimento dela. O comprimento da base média é a média das bases do trapézio, ou seja, no caso aqui AC, que é a base maior, mais DE, que é a base menor, sobre 2. No caso aqui, então, vai ser 5 mais 21 sobre 2. Quer dizer, a base média, MN, é igual a 26 sobre 2, que é igual a 13. Acontece que a informação que a gente tinha do exercício é que a diagonal menor era 13, tá certo? Bom, isso é importante? É importante porque a gente vai conseguir descobrir a altura do triângulo do trapézio, tá? Eu vou copiar essa figura e vou colar aqui. Então, foi mal. Eu só quero a figura. Só lembrando que o que a gente queria era chegar na diagonal menor, que, como o exercício falou, era igual à base média do trapézio.
Tá certo? Quer dizer, essa diagonal menor aí a gente concluiu então que ela é 13. Tá, e daí? E daí que isso aqui é 5. DE. E daí que AD é a altura do trapézio que a gente precisava para calcular a área dele, que o exercício pedia. Né? Como é que a gente acha, então, H? Por Pitágoras, né, pessoal? Então, Pitágoras, a gente tem que H quadrado mais 5 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. 13 ao quadrado é 169. 5 ao quadrado é 25, que vem para cá negativo. E H quadrado é 144, cuja raiz exata de 144 é 12. Certo? Então H, ou seja, a altura do trapézio é 12 centímetros. Perfeito. Tudo que a gente precisava para encontrar a área dele. Porque a área do trapézio, a gente já viu, né, na aula passada, é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, tá? Portanto, a área do trapézio vai ser igual a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Simplificamos aqui por 2 e por 2 dá 6. Quer dizer que nossa área vai ser 26 vezes 6. Nos dá 26 vezes 6, 156. Entenderam, pessoal? A gente Ruth, está me escutando? Exercício. Ele. Deixa eu colar só o enunciado aqui, depois eu vou pegar a figura. Eu quero aumentar ela. Peraí, calma aí.
ele é assim, ó. Tá vendo esse triângulo aqui, ó? Ó, ele é exatamente igual a esse aqui, ó. Então, por mais que você rode, o que falta aqui, tá certo? É o que sobra aqui em cima. Quer dizer, enquanto você ficar rodando essa coisinha aqui, nesse quadradão aqui, a área que vai aparecer aqui, você sempre vai ter um quadrilátero aqui, tá certo? E esse quadrilátero, ele sempre vai ter a área de um quarto do quadrado pequeno. Isso ficou evidente para vocês? Esse triângulo branquinho igual a esse triângulo aqui, ah, então, o que nós temos que fazer para responder a pergunta dele? Nós temos que calcular a área de um quarto do quadrado de lado 10. É isso que nós temos que fazer. Tá? Então essa área aqui, ó, essa área aqui é igual a essa área aqui. Então a área achurada é sempre constante. A área achurada é sempre constante e igual a um quarto da área do quadrado menor. Tudo bem, pessoal? Que é então 10 ao quadrado sobre 4. Então a área achurada ela vai ser 10 ao quadrado sobre 4. Dá 25, sempre, sempre. Sim, sobre 4 dá 25. Centímetros quadrados. Resposta A. Tá bom? Isso aí, pessoal. Então por hoje é só.